Você já sentiu que todo mundo consegue ter intimidade com Deus, menos você? Ou que Deus tem seus preferidos, mas você com certeza não é um deles? Nós estamos começando mais um ano e eu senti de trazer esse vídeo porque parece que toda vez que a gente não fala dos problemas e tenta buscar resolvê-los, nós vamos viver os mesmos dias, os mesmos anos e a mesma sensação do Deus não me ouve ou Ele ouve todo mundo menos eu. E eu não consigo ter constância e constância e constância e constância. Acho que é o assunto do momento. Então eu trouxe esse vídeo para falar com vocês um pouco sobre os inimigos da nossa constância na intimidade com Deus, para que isso não venha nos roubar esse ano também. Vamos começar com, eu não sei vocês, mas é o meu sonho ser aquelas senhoras que tem um monte de história com Deus e que as pessoas conseguem ver isso na vida delas, os netos dela conseguem falar o quanto ela tem essa história com Deus. E eu consigo lembrar muito claramente de uma pastora, que é a pastora fundadora da igreja que eu faço parte, o quanto a história dela realmente é inspiradora, e quando nós olhamos para a história dela, nós conseguimos ver o quanto ela provavelmente plantou no secreto para estar com o Senhor, trazendo essa coisa geracional, porque eu não a conheci pessoalmente assim, de ter intimidade, mas tudo que ela plantou com o Senhor no secreto espelha hoje naquilo que eu vivo na igreja em que eu faço parte. E é muito doido isso, quanto nós temos vontade de ter esse tipo de vida, né? Quanto nós temos essa vontade de ter essa intimidade com o Senhor que passa para gerações, que outras pessoas possam se beneficiar, mas nós não queremos pagar o preço do secreto. E quando eu digo pagar o preço do secreto, eu sinto muito da gente, essa geração, não só não aguentar os processos, não queremos os processos, como nós também não queremos esconder que nós estamos passando por processos. Nós queremos estar sempre enfatizando, gente, estou passando por dificuldade, gente, o Senhor está me provando nisso, enfatizando apenas e somente isso o tempo inteiro, meio que uma forma de exposição daquilo que o Senhor está tratando conosco no secreto. Não, e essas histórias dessas pessoas assim que nós admiramos, nós nunca paramos às vezes para pensar no quanto elas tiveram que pagar no secreto e o quanto aquilo que elas fizeram no secreto não foi exposto para todo mundo, porque não era sobre elas, mas sobre o Senhor. Eu sinto que nós estamos num momento que a gente quer sim falar para as pessoas que nós estamos passando por processos difíceis, que nós queremos enfatizar o quanto o Senhor tem nos tratado, o quanto nós temos orado, o quanto nós temos jejuado, mas para quê? Qual o fim dessa exposição tão grande de uma intimidade? Acaba que a gente perde o sentido do que é ser íntimo, e isso se torna um inimigo pra gente, quando nós não estamos mais buscando o Senhor, estamos buscando o Senhor para mostrar para as pessoas que nós estamos buscando o Senhor. Uma coisa boa se torna ruim quando ela já não se trata mais sobre o outro, nesse sentido do evangelho, mas sobre o que nosso ego tá dizendo, sabe? É difícil quando nós já não estamos mais orando no nosso secreto para que aquilo que nós estamos recebendo no secreto possa expandir a glória de Deus no visível. A gente quer, na verdade, trazer toda a honra e glória não ao Senhor. Então parece que a gente quer a intimidade com o Senhor, mas também queremos mostrar essa intimidade, queremos mostrar que nós somos íntimos. Mas quando a gente é íntimo de alguém, a gente não precisa necessariamente mostrar nada. As pessoas sabem que nós somos íntimos, nós acabamos falando muito parecido com aquela pessoa, nós acabamos nos portando, ou enfim, tem evidências naturais de quando nós somos íntimos de alguém. Existe essa evidência. Em Mateus 6,6, Jesus fala que quando você orar, você entre no seu quarto, tranque a porta, e o Pai que está em secreto está te ouvindo e Ele vai te recompensar. Às vezes o seu quarto não vai ser necessariamente um quarto físico, às vezes vai ser o seu caminho para o trabalho, às vezes vai ser sua sala de estar, às vezes vai ser sua varanda, mas o importante não é mais você deixar que o inimigo da exposição exacerbada da intimidade te impeça de ter realmente uma verdadeira intimidade com Deus, aquela em que as pessoas não precisam estar sabendo de 100% das coisas que o Senhor está fazendo na sua vida, porque assim como quando você se alimenta bem, o seu corpo transparece isso. Dessa mesma forma, quando nós temos intimidade com Deus, não é necessário exposição. O problema não é a coisa boa postada para que traga inspiração, mas a coisa boa postada a ponto de que já não seja uma verdade, mas seja só mais um papel de glória, de tipo, olha como essa pessoa é cristã, olha como essa pessoa ora, olha como essa pessoa lê a Bíblia, não mais com um lugar tipo assim, eu tô te postando aqui pra você pensar nisso e você sentir vontade e desejo, porque nós somos a pessoa que nós sentimos desejo, pelo aquilo que nós estamos vendo. Nossos olhos também têm essa questão de ser janela da alma, então a gente deseja aquilo que nós estamos vendo. Então, sim, há benefícios em postar, mas também até que ponto isso deixa de ser algo que você está beneficiando o outro e está sendo algo que está indo contra o que é de fato intimidade. Com isso, nós seguimos para o segundo inimigo, o quanto nós temos cuidado do nosso cavalo para que ele não nos impeça de ter mais intimidade com Deus. Isso eu vou pegar como exemplo, tá? O pregador, não, avivalista escocês, Robert, ele falou no leito dele de morte
de que ele não cuidou do cavalo, que no caso era o corpo dele, e por isso ele teve que interromper a sua missão, que no caso era pregar o evangelho, porque ele não tinha cuidado do cavalo. Quantas vezes a gente tá no momento de intimidade com Deus, a gente quer orar, a gente quer ler a Bíblia, e do nada bate um sono, um cansaço, uma indisposição, e a gente acha aquilo muito normal. A gente vai obedecendo ao nosso corpo, mas a gente não tá aqui para obedecer ao nosso corpo ou à nossa mente. Nós estamos aqui para levar nossos pensamentos cativos a Cristo. Nós estamos aqui para esmurrar o nosso corpo, para estarmos de fato buscando a Deus. E quanto a gente tem negligenciado também a falta de mordomia em cuidar do nosso descanso, para que nós possamos nos apresentar ao Senhor também descansados, a ponto de perceber quando Ele está no ambiente. Às vezes a gente está com uma sonolência espiritual porque a gente não cuidou do nosso natural, e a gente jamais deve deixar que o nosso natural atinja tão fortemente o nosso espiritual, a ponto de nos dizer quando é que a gente vai ler a Bíblia, quando é que a gente vai jejuar, porque assim, a sua carne pode estar muito bem alimentada e te dizer, acho que você não aguenta 24 horas sem comer. Será mesmo se você não aguenta? Será que com o Espírito Santo você não tem mais, anda uma milha a mais? Será que você não pode ir muito mais profundo se você de fato se entregar a esse lugar de, não é meu corpo que manda, não é meu cansaço físico que vai ditar alguma coisa. E sobre o cuidado com o corpo, Paulo diz muito em 1 Coríntios 10:31, se eu não me engano, que quer você coma, quer que você faça qualquer outra coisa, você faz pra glória de Deus. O seu descanso, o seu sono é pra você ter um sono pra glória de Deus. Isso fala muito no livro Liturgia do Ordinário, que inclusive é uma indicação que eu tô deixando aqui. É um lugar que você entende que tudo que você faz de fato vai atingir sua vida espiritual, então faça alguma coisa que beneficie tudo isso, sabe? Faça alguma coisa que não te paralise, que não te trave. E acredito que essa questão do sono e do cansaço que nós deixamos transparecer quando nós não cuidamos do templo do Senhor, pode sim ser um fator que é um inimigo na nossa intimidade, porque nós já não fazemos uma milha a mais, nós já não queremos ir muito longe, porque aqui já tá bom, né? Aqui já tá suficiente, sabe? Aqui no tornozelo já tá suficiente, quando não, o Senhor nos pede para estarmos em águas profundas, água que nós não temos como passar, senão a nado, sabe? Com isso eu vou pro terceiro inimigo, que a gente foca às vezes nas coisas muito grandes, mas o inimigo não precisa de coisas grandes. O inimigo pode ser coisas pequenas. E aqui vem com o que Paulo fala em Gálatas 5. Ele pergunta, quem foi que os impediu de continuarem obedecendo a verdade? Ele fala também muito sobre o fermento, que ele leva um pouco de fermento, leveda a massa. Quanto do pouco nós temos nos alimentado. Esse final de ano eu participei de uma confraternização. Tinha alguns petiscos em frutas para comer antes da refeição principal. E eu resolvi comer uva atrás de uva, uva atrás de uva. E, gente, na hora que chegou na refeição principal, eu já não tava com fome. E só foram uvas. Mas ainda assim, era uma coisa pequena que foi preenchendo o lugar de uma comida maior que traria os nutrientes necessários para aquele jantar. E eu não segui em frente com isso e acabei me alimentando e me satisfazendo em uva. O que eu posso tirar dessa lição? Que às vezes pode ser não ser uva, pode ser outra coisa para você que vai preencher. Que às vezes a gente tá nos preenchendo com pequenas coisas que depois, quando Deus chega, não há espaço para Ele. E a gente pode falar das redes sociais, a gente pode falar, sim, dos momentos que nós gastamos com as redes sociais e o quanto isso tem nos distanciado do Senhor constantemente. Mas eu também queria olhar para o lugar além das redes sociais. Eu queria olhar também para aquele lugar em que a gente tem se afundado, ou melhor, temos estagnado cada vez mais, que é ler um versículo da Bíblia, ler um capítulo da Bíblia, ler um texto de devocional, mais uma vez dizendo, que as coisas boas se tornam ruins quando elas já não cumprem o papel delas no que elas deveriam cumprir. Ler um capítulo da Bíblia é muito melhor do que 0 capítulos da Bíblia. Ler um devocional é muito melhor do que você não ter feito devocional nenhum, ter lido nada. Mas até que ponto essas pequenas coisas, sem aprofundamento na palavra, serão suficientes para trazer nutrição espiritual para sua vida? Uma intimidade com uma pessoa em que você só fala oi, tudo bem, todos os dias, ou que você só segue essa pessoa nas redes sociais e você só fala com ela de algum comentário de alguma coisa que ela fez, não é intimidade. Intimidade é você ter momentos de mesa com essa pessoa, momentos de qualidade, onde você de fato escuta, onde você também conversa, onde você também recebe, e aquela conversa, ela te nutre de coisas, de combustível para você seguir em frente. Se você busca uma vida de intimidade com Deus através de pequenas frações do seu dia e não coloca um momento de fato para você estar aí estudando a palavra, você está se enganando. Você está colocando como suficiente um pequeno fermento na sua massa. E nós não podemos deixar com que as coisas pequenas sejam suficientes para preencher a nossa vida espiritual.
não faz sentido. Seguindo pro próximo, eu posso muito bem trazer essa questão ainda de alimento. Nós cristãos, principalmente agora que nós temos acesso à internet e a tudo isso, todo esse tanto de cursos e coisas, parece que nós estamos obesos de conhecimento, mas estamos muito escassos na questão de praticar esses conhecimentos. Parece que nós sabemos demais da Bíblia, parece que nós temos acesso demais às informações, mas nós não temos feito nada com isso. E o Senhor fala que não adianta nada a gente saber da palavra e não praticar ela. Nós não estaremos amando o Senhor, sabendo só o que Ele quer, mas fazendo a vontade dEle. Isso me faz lembrar muito de algo que pode ser o nosso inimigo, e pode ser isso pode ser entre várias outras coisas, mas isso sobre a gente saber do Senhor é a gente saber a oração do Pai Nosso, por exemplo. Tem uma parte da oração que fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E essa parte, especificamente, é sobre perdoar pessoas que nos devem. E eu não tô falando aqui sobre dinheiro, que também pode ser, mas eu tô falando sobre o dever de uma desculpa. Às vezes você tá prendendo uma situação na sua vida, do seu passado, ou uma pessoa do seu passado, porque essa pessoa não se desculpou, porque não houve uma grande desculpa ou uma grande resolução daquele problema. E você segue a vida, ao invés de seguir com o Senhor, você mantém isso preso a você, você mantém essa pessoa presa a você. E a Bíblia é muito enfática sobre o perdão, sobre liberar perdão, sobre o quanto nós, perdoando pessoas, nós somos livres, nós somos curados. E não venho só nessa parte de liberar perdão que falta no nosso momento para que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor, mas também na questão de confessar pecados. E confessar pecados ao Senhor, se arrepender, mas também aos nossos líderes, as pessoas que estão nos acompanhando. Eu não sei como que funciona a sua igreja, não sei como é que funcionam as suas amizades, se você possui pessoas que estão à frente de você na questão espiritual, estão um pouco mais madura do que você, e que você pode conversar com essas pessoas, que você pode pedir conselho a essas pessoas. É muito importante que nós, como cristãos, como corpo de Cristo, confessemos nossos pecados uns aos outros também. A palavra do Senhor fala lá em Tiago que nós devemos confessar uns aos outros nossos pecados e nós vamos ser curados. O Senhor nos chama para esse momento de cura, e só há intimidade com o Senhor quando você entrega seus pecados, os seus traumas não resolvidos, quando você entende que você não deve fugir desse lugar, mas que você deve entregar ao Senhor, que você deve constantemente ser tratado para que você não seja paralisado. Com essa paralisação pode vir o próximo inimigo, que é a culpa. Quantas vezes você comete um pecado, você se arrepende desse pecado, você entrega isso em oração, e aí vem pensamentos na sua cabeça do tipo: você não deveria estar orando, porque você pecou aquele pecado, ou quem foi que falou isso pra você? A sua mente está constantemente trazendo culpa, a culpa que o Senhor já tirou. Quando você permite que a sua culpa, ela seja maior do que o sacrifício do Senhor na cruz, que o sangue de Jesus na cruz sobre os seus pecados, sobre a graça sobre você, você está dizendo: Senhor, muito obrigada, Jesus, muito obrigada por ter morrido no meu lugar, mas não foi suficiente. Não existe esse lugar. Não deixe que a culpa ela te deixe com vergonha, não deixe que o espírito da vergonha, do medo, da questão de estar com o Senhor te impeça de se aproximar do trono da graça. O Senhor fala lá em Hebreus que nós podemos nos aproximar com segurança de que nós temos alguém intercedendo por nós, e é Jesus, o único que sofreu e morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Nós temos vida, nós temos acesso, nós temos livre acesso a Deus por conta desse sacrifício, e Ele é suficiente. Se ninguém te falou isso agora, Jesus é suficiente, o perdão dele é suficiente, o sacrifício dele foi suficiente, é suficiente, sempre vai ser suficiente. Não existe nada que te impeça de buscar o Senhor. Quando você se arrepende e abandona o seu pecado, não existe culpa, você não está mais condenado a nada, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa é uma verdade imutável. Essa é uma verdade imutável sobre nossas vidas. E eu te digo isso porque entrar no secreto com os seus medos, com sua vergonha e com as suas acusações é como se você buscasse intimidade com Deus, fugindo dele. O sexto e o último inimigo que eu consigo pontuar com vocês é agora voltando pro primeiro, só que de uma ótica, de uma mente diferente. Onde nós não somos mais a quem posta, quem expõe, mas somos aqueles que consumimos e dizemos: aquela pessoa vive a intimidade com Deus e o dela é sempre uau, sempre demais, ela tem sempre palavras, o Senhor está sempre falando com ela, o Senhor está sempre entregando algo novo, o Senhor está sempre trazendo uma nova revelação. Isso é uma mentira. A constância, uma intimidade com o Senhor, não é que você sempre vai ter novas formas de chorar, não é sempre que você vai ter pulo de alegria, não é sempre que as coisas vão estar uau.
Elas precisarão estar uau em algum momento, mas não vai ser sempre. E isso pode te paralisar e eu não quero mais que te paralise. Não existe constância e intimidade com o Senhor no momento que todo mundo tá sempre o tempo inteiro pulando, tá todo mundo o tempo inteiro chorando, tá todo mundo o tempo inteiro buscando fervorosamente. Às vezes a sua oração vai ser uma fagulha. Às vezes a sua oração vai ser uma luz de uma vela. Mas coloca aos pés do Senhor. Não como um lugar que você pode fazer alguma coisa, mas porque o Senhor pode fazer. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós. O Espírito Santo é aquele que ora através de uma oração com palavras que nós não conseguimos expressar. O seu momento de intimidade com Deus não deve ser baseado no que se você experimentou numa conferência ou no que você experimentou através da vida de outra pessoa, mas o seu momento de intimidade com o Senhor é entender que você está ali pela fé, e pela fé não na ótica que o mundo diz que é fé, mas naquilo que Hebreus 11:1 fala sobre o que é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Você não está na intimidade com Deus, não está no seu momento de oração, de jejum, de consagração para estar sentindo arrepios e choros e derramamentos. Às vezes vai acontecer e glória a Deus, nós busquemos por isso, nós busquemos nos prostrar diante do Senhor, nós busquemos ter esse coração quebrantado, que chora mesmo, que está aos pés do Senhor, mas se não houver isso, que você não ache que o Senhor não está presente, que você não ache que as coisas não aconteceram, que não vão acontecer, ou que o Senhor não está te escutando, não existe isso. O Senhor não veio aqui para quebrar expectativas suas. Ele veio para ser acima das suas expectativas. É muito além daquilo que você está vendo. Nós temos que lembrar que não é sobre o que nós sentimos no momento do devocional. É sobre o quanto nós somos mudados constantemente no Senhor. A partir do momento que nós nos posicionamos nesse lugar de fé, no lugar de eu confio no que Deus está fazendo, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja ouvindo, mesmo que eu não esteja sentindo. Porque o Senhor não é isso. O Senhor não é aquilo que eu vejo, o que eu sinto, não é uma energia, não é um campo magnético, não é isso. O Senhor é suficiente. Ele faz muito além do que nós imaginamos. E Ele pode fazer o que Ele quer fazer através de movimentos ou através de uma brisa suave, através de um trovão, através de uma tempestade, mas Ele pode também fazer através de uma brisa suave. Eu quero que você se lembre disso. Bom, esses inimigos foram apontados não só para você saber, mas para você fazer algo com isso. Entregue ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te mostrar quais são os inimigos que têm paralisado a sua intimidade, que têm paralisado a sua constância na intimidade com Deus. E mais do que isso, batalhe contra eles, lute contra eles. E se você não tem clareza, peça ao Espírito Santo que te traga clareza de quais são e que Ele te dê a capacidade de enfrentar e de vencer todos eles, porque você é mais do que vencedor em Jesus. Se isso fez sentido para você, me deixa saber nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso, sobre esse assunto. Não só deixar nos comentários o que vocês pensam, mas compartilha com alguém, inscreva no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.